Olá, boa tarde! Está começando mais um programa da sua TV Missionária, Teologia Descomplicada. Eu estou aqui do lado do meu amigo, que nós estamos juntos, Samuel. Nós estamos aqui nesse programa que é muito bom, muito interessante. E por que, Samuel? O programa é basicamente, primeiro, boa tarde para vocês, boa tarde pessoal do chat, muito obrigado pela presença de vocês. A gente começa já pedindo para que vocês deixem de onde vocês moram, onde vocês estão aí, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais de vocês. E compartilha com seus amigos essa live agora, esse programa, para que eles também possam aprender um pouco mais de teologia de forma descomplicada. Ela é tranquila, esse programa é bom porque, assim, eu falo, no meu caso, que eu tô aqui, eu aprendo muito, porque é tratado de uma forma de fácil entendimento, é isso? Exatamente, Tainá. A gente tenta de forma mais prática possível para que você aí de casa que não teve a oportunidade de ir para o seminário ou fazer um curso online mesmo que seja, mas para você estar mais preparado para viver o evangelho e conseguir responder às questões que surgem durante a nossa vida aqui na Terra, né? Uhum. Então a gente tenta trazer temas que fazem com que você, de casa aí, aprenda e se aprofunde mais em conhecer a Deus. Exatamente. E hoje o nosso tema... O nosso tema é um tema bastante importante e que, às vezes, e muitas igrejas estão deixando de utilizá-la, né? Então, o nosso tema de hoje está em a disciplina eclesiástica no mundo pós-moderno. Exatamente. E nós temos um convidado hoje, gente, que é uma alegria a gente ter ele aqui com a gente. É uma alegria encontrar com ele nos corredores da igreja ou nos estúdios, né? Aqui um estúdio ou outro, né? Porque ele é o nosso colega também de trabalho. Mas ele é uma pessoa que eu vou usar um termo que ele gosta de usar. E me corrija se eu estiver errada, porque nós vamos apresentá-lo direitinho, mas ele é um escravo de Deus, é isso mesmo? É o escravo de Jesus. De Jesus, perdão. Então vamos apresentá-lo, já revelou, né? Leonardo Campanha, nosso seminarista, hoje aqui com a gente. E ele tem um currículo muito bom. Ele não gosta muito que fale, mas ele é formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos. Ele tem MBA executivo pela INSPER. É nosso seminarista aqui da Igreja Presbiteriana. Uhum. E ele faz seminário lá no José Manuel da Conceição, o famoso JMC. E ele também é um dos apresentadores do programa Direto ao Ponto, que acontece todas as sextas-feiras aqui, a partir das 20 horas. Exatamente. Olá, Léo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer servir a Deus aqui com a IPPTV, né? É um prazer sempre servir a Deus. E tem sido aí uma nova forma agora com a IPPTV, né? Muito bom. Uma ferramenta que tem ajudado a gente a levar a palavra, né, aos 4 cantos do mundo. E agora com o recurso, né, da legenda, então... O negócio está ficando internacional mesmo, como diz o pastor Adival, né? Verdade. Exatamente. E quero dar boa tarde para a Wanda, nossa fiel escudeira, tá aqui com a gente em todos os programas. Obrigada, Wanda, ela deu uma boa tarde para nós. Muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. A gente sente falta quando você não aparece, não dá um oi pra gente, Wanda. Vou falar bem a real mesmo. E, gente, vamos começar então. E nós temos já a primeira pergunta. Sim. E antes, assim, eu queria perguntar para você que está aí nos assistindo, você tem dificuldade nessa parte, assim? Essa parte mais da disciplina eclesiástica, você compreende que é algo importante, que tem que ainda continuar nos dias de hoje? Se você tem essas perguntas, então fica com a gente, porque nós vamos falar sobre isso mesmo hoje. E Exatamente. A gente começa agora, sem mais delongas. Léo, quando ouvimos falar sobre disciplina, o que vem logo em nossa mente é sofrer um castigo. Isso é maciço na nossa mente. Você poderia conceituar para a gente a palavra disciplina? De fato, isso tem a ver, né? O sofrer o castigo, de alguma forma, está relacionado com a disciplina, né? Então, a palavra disciplina em si, ela tem outros significados. O que a gente quer abordar aqui é a ideia de uma ação tomada visando a correção de uma atitude. Então, vamos pensar, por exemplo, uma criança que faz algo errado e o pai vai discipliná-la, né? Independente da forma,
Qual que é o objetivo do pai? O objetivo do pai é com que essa criança deixe de fazer algo errado e passe a fazer algo correto. Então, de uma forma bem simples, podemos definir aí a disciplina como essa ação visando a correção de alguma ação. Uhum. E aí, que legal. é muito bom. E aí, entendendo isso que você falou, dessa correção, partindo desse princípio, né, então, o que é a disciplina eclesiástica? Certo. Então, a disciplina eclesiástica, pelo que o próprio nome significa, é a ideia da igreja exercendo a disciplina na vida de alguma pessoa. E aí eu vou trazer aqui uma ajuda, vou pegar uma citação de um teólogo conhecido, Turretini. Turretini disse que a terceira parte do poder eclesiástico leva em conta o exercício da disciplina, que consiste num poder espiritual pelo qual os pecadores públicos e escandalosos, em virtude da impureza doutrinal ou da vida, depois que as admoestações privadas e públicas da igreja tenham sido negligenciadas e rejeitadas, são privados dos sinais da graça divina pela ação dos ministros, segundo a ordem, e são declarados diante de toda a igreja, no nome do Senhor, como excluídos da comunhão da igreja, até que venham a ser reconciliados com Deus e a igreja, mediante o genuíno e sério arrependimento. Então, eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que a disciplina eclesiástica ela é um ato, é uma demonstração de amor da igreja, que visa a recuperação do culpado, ela visa a manutenção da pureza da igreja e ela visa dar um bom testemunho para o mundo sobre coisas que não são aceitas dentro do nosso arraial, que são, então, descritas, né, essas coisas são descritas pela própria palavra de Deus, a Bíblia. Entendo. Você poderia me falar, por exemplo, qual é a importância da disciplina eclesiástica para a igreja? Certo. Então, aqui a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, né, para falar a respeito da importância da disciplina eclesiástica. A primeira coisa é que houve aí uma discussão histórica, né, então a gente precisa entender que tem um desenrolar histórico da compreensão do papel da disciplina eclesiástica. E a gente vai começar essa análise a partir da Reforma Protestante. Então, ali a partir do século XVI, os reformadores começaram a se questionar o seguinte: se até agora a igreja havia se desviado dos caminhos da palavra de Deus, né, qual que seria, então, a maneira de eu conseguir identificar uma igreja verdadeira? De que forma uma pessoa conseguiria identificar o que era uma igreja que estava de acordo com o padrão bíblico? Porque era algo muito novo para a época, né? As pessoas não tinham o conhecimento que nós temos hoje. E duas marcas foram unânimes nesse entendimento. Então, todos os reformadores na época concordaram que a pregação fiel das Sagradas Escrituras era uma marca da igreja verdadeira, e a correta administração dos sacramentos, ou seja, a correta administração do batismo e da Santa Ceia, que são os dois únicos sacramentos instituídos nas Escrituras, né, diferente do que outras igrejas acreditam. E então entraria, o ponto que ficou em discussão seria se a disciplina eclesiástica seria ou não a marca de uma igreja verdadeira. Boa parte dos teólogos, se nós pegarmos hoje, a maioria dos pastores acreditam e entendem que a disciplina eclesiástica faz sim parte da marca da igreja verdadeira, mas a gente tem historicamente que esse debate ele se desenvolveu. Por exemplo, o João Calvino, um grande teólogo reformador, ele entendia que a disciplina eclesiástica não era necessariamente uma marca da igreja verdadeira. Mas olha a conclusão que ele mesmo chegou. Ela pode não ser uma marca da igreja verdadeira, mas nenhuma igreja continuará a ser igreja durante muito tempo se a disciplina eclesiástica não for exercida. Ou seja, ele argumentava que qualquer pessoa que fosse contra o exercício da disciplina eclesiástica, na verdade, consciente ou inconscientemente, o que essa pessoa estava tentando fazer era subverter a igreja de Cristo, né? Então, a ideia da disciplina eclesiástica é primeiro importante no desenvolvimento histórico de um padrão de igreja verdadeira, né, de uma igreja bíblica, e depois, uma outra coisa que é muito importante, porque ela é uma das ferramentas
que Deus deixou, que Deus instituiu, e aqui eu já estou falando um pouco do que a gente vai discutir ao longo do programa, é uma das maneiras como Deus instituiu para que a igreja fosse mantida pura. Nós precisamos entender que a igreja foi comprada por Jesus Cristo, o Deus encarnado, totalmente santo. Nós servimos a um Deus totalmente santo, e esse Deus, ele não compactua com o pecado. Deus demanda da sua igreja santidade. E a disciplina eclesiástica, então, entra dentro desse contexto. Ela entra dentro dessa realidade da santidade de Deus e da santidade demandada da igreja de Cristo. Então, a disciplina eclesiástica tem essa função na manutenção da pureza da igreja. Nossa, Léo, que legal. Olhando por essa perspectiva, né, é um lado oposto, né, do que se prega hoje sobre disciplina, né? A gente vê muitas igrejas ou até muitos pastores de forma truculenta agindo com disciplina sem se basear nos princípios bíblicos da disciplina, né? E aí eu entro na próxima pergunta. Quais são os questionamentos atuais sobre a disciplina? Certo. Então a gente tem aqui, eu estou trazendo apenas alguns questionamentos, apenas 3, na verdade, que normalmente o grande problema da disciplina eclesiástica no nosso tempo está relacionado com as pessoas que são passíveis de sofrer a disciplina, ou que são próximas de alguém que deveria sofrer a disciplina eclesiástica. E qual que é o grande questionamento? A primeira delas é o seguinte: será que a disciplina eclesiástica ainda é válida para os nossos tempos? Porque eu creio que duas semanas atrás vocês tiveram aqui uma conversa sobre pós-modernidade, e a mente pós-moderna, né, apesar de não ser algo muito fácil de definir, mas nós temos alguns pilares importantes nessa forma de pensar, que ela questiona, então, verdades absolutas, ela questiona uma metanarrativa, uma grande narrativa que explica a história da humanidade. Então, você fala, olha, mas isso é algo muito antigo. Isso provavelmente é algo obsoleto. Olha, a minha resposta, né, a essa pessoa é que não é obsoleto. Uma outra questão que pode levantar assim, mas eu não vejo de que forma isso pode ser um ganho ou uma demonstração de amor, o expor, o humilhar uma pessoa por conta do seu pecado. Eu entendo essa afirmação e não é para isso que a disciplina eclesiástica serve, né? Mas o meu argumento para você é que Deus é imutável e a sua palavra também é imutável. E foi o próprio Deus quem estabeleceu a disciplina eclesiástica. Então, não tem como argumentar. Eu estou partindo do pressuposto que você é cristão, que você crê na Bíblia como a revelação de Deus, como inerrante, e como os princípios que lá estão presentes são princípios válidos para todo o tempo. Mas tá bom, Léo. Então, se você está argumentando que ela ainda é válida para o nosso tempo, né? A pergunta é, será que ela é necessária? Então tá bom, você me convenceu aí com o argumento de que a Bíblia é inspirada, que a Bíblia é a revelação do próprio Deus e que Deus instituiu a disciplina. Tá bom, entendi isso aí. Mas será que ainda é necessário que a disciplina seja aplicada, né? Sim, é necessário. E é necessário porque ela visa o benefício tanto daquele que está pecando, que a gente chama normalmente do ofensor, ela visa o benefício do ofendido, ela visa o benefício da igreja e ela visa dar um bom testemunho para o mundo. Então nós temos diversas esferas, se nós pensarmos em termos de sociedade, todas as esferas da sociedade estão envolvidas, crentes e descrentes. Portanto, a disciplina ela é então necessária no nosso tempo, né? E a outra pergunta, se ela é necessária, então qual que é a importância? A importância, eu já dei um pouco da argumentação da importância, né? Nas esferas que ela afeta, mas a importância, eu vou te segurar até o final, a gente vai conversando ao longo do programa, né? E aí, isso é muito bom. Mas aí vem aquela perguntinha, Léo, do desafio, né? Qual que é o desafio para a aplicação da disciplina eclesiástica dentro da igreja? Certo. Olha, existe um grande desafio de você fazer da igreja, né? A igreja, a partir dos seus representantes, então dentro da igreja presbiteriana, a partir do seu conselho, fazer isso de uma forma amorosa, visando os objetivos bíblicos, né? Então a gente tem lá o símbolo, a igreja presbiteriana é uma igreja confessional, ela possui 3 documentos que retratam a sua crença doutrinária, que nós chamamos de símbolos de fé. Então é a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve Catecismo.
Na Confissão de Fé, capítulo 30, nós temos lá o capítulo que fala das censuras eclesiásticas, da disciplina eclesiástica. Então, uma das grandes dificuldades é você fazer da maneira bíblica. Isso é uma coisa que demanda do conselho, né, demanda de cada presbítero, do pastor, uma busca, uma piedade, uma vida com Deus para que isso seja feito da forma correta. Mas o que eu quero tratar com vocês aqui é algo que está bem relacionado com o programa que vocês fizeram aqui da pós-modernidade, que são 4 pontos. O primeiro desses pontos é o tempo que nós vivemos. Né? A igreja ela sofre a influência do espírito da época. Né? Vocês ouviram isso lá no programa, né? E uma das coisas importantes da gente entender isso é porque o ser humano, nós vivemos no mundo caído. O que isso representa? Isso representa que nós ainda, mesmo que regenerados, mesmo que já com o Espírito habitando em nós, nós ainda não estamos completamente santificados. Nós ainda sofremos, de alguma forma, influência do pecado. E o pecado influencia, né, o que a gente chama aqui da depravação total, todas as áreas da existência humana. Não em sua totalidade, mas na sua amplitude. E isso vai trazer para nós que, inclusive, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar o mundo é afetada pelo pecado. Então, mesmo a igreja sofre influência do espírito da época. Ou seja, nós vivemos aí na pós-modernidade, nós sabemos que, como eu já falei, né, ela é uma maneira de pensar difícil de se estabelecer um padrão completo, mas tem alguns pilares essenciais. E um deles é que a pós-modernidade não crê mais em uma grande narrativa que explique a realidade. Então, para uma pessoa pós-moderna, o cristianismo não é uma explicação válida para toda a realidade existente. Essa pessoa está perdida. Nós sabemos que, sim, as escrituras nos dão a compreensão completa, né, a narrativa completa para compreender a realidade. Então, uma vez que você já não tem mais uma meta-narrativa, você não tem uma grande narrativa que explique a realidade, você não vai ter mais absolutos. E se eu não tenho mais absolutos, eu não vou ter mais padrão para poder julgar. E isso nós podemos linkar com um dos tentáculos da pós-modernidade, que é o relativismo. Então, já não existe mais um padrão moral, existe a sua moralidade e a minha moralidade. Não é que eu creia assim, tá? Só estou explicando como que o pós-moderno pensa, tá certo? Então, existe uma relatividade moral, não existe mais um código moral universalmente aceito, apesar dele existir, ele só não é aceito. Né? O código moral universal são as Sagradas Escrituras. Uma vez que eu sou pós-moderno e eu relativizo as coisas, a tradição não tem mais espaço na minha vida. Então, aquilo que a igreja prega, aquilo que ela ensina, aquilo que foi criado e foi cultivado ao longo da história, eu desprezo. Tá certo? Então, uma das formas aí que o pós-moderno, né, o pós-moderno pensa. E uma outra implicação do relativismo é: quem é você para falar do meu pecado? Quem é você? Aí ele vai pegar, né? Ele vai pegar essa pessoa que profere essa frase, ela vai abrir a Bíblia, né? A Bíblia dela é diferente da minha, porque a Bíblia dela só vai até um versículo que fala assim: tira a trave do teu olho. Né? Quem é você para falar do cisco no meu olho? Mas o problema é que essa pessoa esqueceu que a Bíblia continua, né? E no que a Bíblia continua, ela vai falar que, então, em primeiro lugar, remove a trave do teu olho para que você possa remover o cisco no olho da outra pessoa. Né? Então, o relativismo vai tentar relativizar a ideia da importância da participação da outra pessoa na minha vida. Você tem a sua moral, eu tenho a minha, viva você com a sua e eu vivo com a minha. A gente vai ver que isso não tem espaço dentro do corpo de Cristo. Primeiro porque nós somos chamados para viver unidos como corpo e não separados. Né? E aí a gente sabe que tem uma moralidade única, né, absoluta. Uma outra coisa que afeta muito o entendimento da disciplina eclesiástica e a ideia do exercício da disciplina eclesiástica é um conceito deturpado de amor. Então hoje, quando você vai falar com uma pessoa, ela fala assim, e você confronta o pecado dessa pessoa, ela fala assim, mas você não me ama. Porque se você me amasse, você me aceitaria como eu sou. E isso é tudo menos amor.
Isso é a reação ingênua de uma criança que ainda não desenvolveu a sua racionalidade completa. Então, quando você vai lá disciplinar uma criança, ela fala assim, mas você não me ama? Né? Porque tá me disciplinando. Exatamente porque eu te amo, eu estou disciplinando. Né? Então, nós precisamos Exatamente entender isso. o que é o conceito de amor. E o conceito de amor, de onde que ele vai ter que originar? Das Escrituras. Né? Então, hoje, como que as pessoas entendem o amor? E aí o Bauman, né, um sociólogo aí não cristão, nos ajuda quando ele define lá o amor é líquido. Né? Nós vivemos numa sociedade líquida, uma sociedade que se esvai, não tem muita forma, e o conceito de amor entra nessa jogada. Então, para a nossa sociedade, o amor é algo autônomo, é um sentimento que surge, e ele desaparece. Por isso que os casamentos hoje acabam. Porque a pessoa fala assim, acabou o amor. O que a sociedade confunde é amor com paixão. A paixão é autônoma. Em alguns momentos ela está em alta, em outros em baixa. Todo mundo que é casado passa por essa experiência. Exatamente. Mas o que sustenta o casamento é o amor. O amor dentro do padrão bíblico, que a gente já vai definir. Nós vamos passar aqui só por algumas características do amor líquido, desse amor pós-moderno. Né? A segunda característica é que uma vez que esse amor para a sociedade é um sentimento autônomo, ele é ao mesmo tempo, então, superficial e descartável. Se ele é autônomo, ele surge, ele vai, eu posso viver com ou sem ele. Esse amor tem vida própria. E, ao mesmo tempo, ele é muito superficial. Em terceiro lugar, esse amor ele é egoísta. Então, eu amo a pessoa enquanto ela tiver algo para me dar. Enquanto ela me satisfizer. Enquanto eu puder tirar algum proveito dessa pessoa. E aí nós chegamos na quarta característica, que esse amor pós-moderno ele é fundamentado no prazer. Então, eu busco, né, o que foi falado aqui no programa, a ideia do hedonismo, né? Então, quando a pessoa não mais me satisfaz, esse sentimento que é descartável, superficial, eu simplesmente lanço fora. Então, é a forma como a sociedade enxerga o amor hoje. Agora, adivinha se isso está próximo ou distante do conceito bíblico? É basicamente o oposto. Né? Então, o conceito bíblico... Caminhos diferentes. É basicamente o extremo oposto. Né? Então, quando a gente pensa no amor dentro da perspectiva bíblica, primeira coisa, o amor ele pode ou não ter sentimentos. Né? Para algumas pessoas isso pode soar estranho. O amor pode ou não ter sentimentos. O que nós temos certeza é que no amor existe decisão, ação e intencionalidade. Então, você, dentro do cristianismo, um cristão, ele resolve amar as pessoas. Se o amor fosse apenas sentimento, como seria possível obedecer a amar o seu inimigo? Como eu poderia amar alguém que me ofende? E veja que Cristo não dá opção. Manda você amar o próximo. E o próximo é qualquer pessoa. Então, em primeiro lugar, é uma decisão de amar uma pessoa e por isso eu posso amar inclusive aquele que não me ama. Eu posso amar inclusive aquele que nada tem a me oferecer. A segunda característica que contrasta é que o amor cristão ele é profundo e necessário. Ele não pode ser descartado. Ele é um cristão sem amor, não é cristão. Basta ler 1 Coríntios 13. Né? Sem o amor, de nada vale qualquer outra coisa que você venha fazer. Né? Então, contrastando com superficial e descartável, profundo e necessário. Em terceiro lugar, o amor bíblico, ele não busca os seus próprios interesses. Ele é altruísta, ele coloca o próximo em primeiro lugar. Então, pensa isso dentro de um relacionamento conjugal. É um marido, em primeiro lugar, buscar o benefício da esposa. E a esposa, não como em contrapartida, mas por ela ser cristã, ela buscará o benefício do marido. A minha pergunta é, como que pode o casamento desse dar errado? Não tem como. Né? Não tem como, porque ele está fundamentado no conceito de amor bíblico. Né? E o quarto ponto, né, quarto e último ponto, é que o amor bíblico, ele suporta a injúria. O amor bíblico, ele suporta com paciência a injúria. E digo mais, ele paga o mal com o bem. Então, quando você tem um conceito deturpado de amor, você não consegue entender a disciplina eclesiástica. Agora, quando você ama verdadeiramente uma pessoa, a primeira coisa que você quer
é que ela tenha um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. É que ela seja salva. Exatamente. A melhor coisa que você pode desejar para alguém é isso. Agora, quando essa pessoa já é cristã, ela já tem esse relacionamento. Qual que pode ser a melhor coisa que você pode desejar para ela? Que ela seja cada vez mais parecida com Cristo. E isso vai passar pelo processo de remoção de pecados da vida da pessoa. E nessa realidade, dentro desse contexto, entra a ideia da disciplina eclesiástica. Né? Muitas vezes a pessoa pensa na disciplina eclesiástica somente na parte final, né? Mas a disciplina eclesiástica é um processo, né? Da confrontação inicial e tudo mais. Então nós falamos aqui da pós-modernidade, do relativismo e do conceito deturpado de amor. Um quarto desafio é superar as consequências, os efeitos negativos da má aplicação da disciplina eclesiástica. Então, não é incomum, infelizmente não é incomum, que você veja nas igrejas pessoas que tiveram experiências ruins com a disciplina eclesiástica, porque o processo foi conduzido de uma maneira errada, porque a pena muitas vezes foi muito dura, porque o amor com o ofendido não foi demonstrado, ele de fato só foi exposto e humilhado. Eu entendo essas verdades. O problema não é porque fizeram do jeito errado que eu não devo fazer do jeito certo. Não é porque fizeram do jeito errado que a Bíblia se torna anulada. Há pecado de quem conduziu da maneira errada também. Então, superar os efeitos negativos, o momento que nós vivemos, né, esses conceitos equivocados que a sociedade possui e que acabam influenciando a vida da igreja, são grandes desafios no exercício da disciplina eclesiástica. E eu creio que é por isso, né, que muitas igrejas têm abandonado essa prática, porque para somar ainda essa realidade, hoje existem muitas igrejas, existe a facilidade muito grande de mudar de uma igreja para outra, e a pessoa não quer, por exemplo, fazer o processo normal. Ela não quer pedir carta de transferência, porque quando a carta de transferência é pedida, vai informado que ela está em disciplina. Então a pessoa muda para outra denominação, ela faz então uma mudança, e muitas igrejas têm tido medo de perder membros por conta da aplicação da disciplina eclesiástica. Eu acredito que esse seja um dos grandes motivos para se aplicar a disciplina eclesiástica. Porque pessoas que não amam a disciplina eclesiástica têm a tendência de não serem trigo e sim joio. Né? E quanto menos pecado você tiver dentro da igreja, mais santa ela será, mais pura ela será, mais parecida com Cristo ela será e mais perto dos objetivos de Deus ela estará. Então, nós temos que superar todos esses desafios, porque a recompensa da obediência vale a pena. Na verdade, porque primeiro é uma ordem. Ordem de Deus você não discute, você simplesmente obedece. Mas ainda Deus é tão bondoso, Ele é tão generoso conosco, tão gracioso conosco, que dentro da obediência Ele ainda nos abençoa. Por conta da obediência, Ele ainda acrescenta coisas. Então, são esses aí alguns dos desafios do nosso tempo, né? Léo, realmente, partindo numa perspectiva de vendo o mundo como ele está hoje, são muito sérios, na verdade, esses desafios, mas que a igreja deve responder de forma bíblica, independente da situação, independente do momento do mundo, a gente tem que se basear na Bíblia, porque ele é nosso manual de fé e prática, e é a partir dela que a gente tem que direcionar nossas vidas, né? Legal. Mas, Léo, me tira uma dúvida. A gente falou conceituou, a gente falou dos desafios, a gente falou também sobre os questionamentos, a importância, mas qual a base bíblica para que a gente aplique a disciplina eclesiástica dentro da igreja? Certo, é disso que eu gosto, né? Eu falo que presbiteriano bom é presbiteriano que anda com a Bíblia, né? A gente não gosta muito a gente não gosta de coisas que não tenham base bíblica, né? Por quê? Porque a nossa vida tem que ser pautada nela, né? Ao contrário do que a pós-modernidade acredita, a Bíblia é uma verdade absoluta. Ela é o padrão moral de conduta universal, né? Então vamos para ela, e eu quero começar com vocês aqui, em primeiro lugar, com Hebreus, capítulo 12, versos de 6 a 8, aqui a gente não está falando ainda da disciplina eclesiástica. A gente está falando da disciplina vinda diretamente de Deus. Mas se ela vem diretamente de Deus, ela já nos dá um padrão, ela já nos ensina algumas coisas. Então, lá em Hebreus 12, 6 a 8, fala assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe.
É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, o texto ele é pesado. Né? Ele é pesado não porque ele fala da disciplina. Ele é pesado porque aquele que não é disciplinado não é tratado como filho de Deus. Então, em primeira coisa, Deus estabelece uma relação entre amor e disciplina. Deus disciplina quem Ele ama. Tá certo? Primeira coisa que a gente precisa entender. E aí, quando a gente olha para o texto, Deus, então, corrige a quem Ele ama, Ele disciplina quem Ele ama, e aquele que Ele não ama, Ele não exerce disciplina, e logo, se Ele não recebe disciplina, Ele não é filho, mas sim bastardo. Então, veja, se você tem vivido uma vida de pecado deliberado, se você tem vivido uma vida impenitente, você não tem se arrependido dos pecados que você tem cometido, e você não tem sofrido nenhum impacto negativo na sua vida, se você não tem sentido a disciplina vinda de Deus, o meu alerta para você é: fique esperto. Fique esperto porque parece que Deus está te entregando. Parece que você é um bastardo e não um filho. Tá certo? Então, em primeiro lugar, a disciplina ela tem a sua origem em Deus. Deus disciplinou o seu povo no Antigo Testamento, Deus disciplina o seu povo no Novo Testamento e Deus disciplina o seu povo ainda hoje. Né? A gente costuma brincar que quando... É uma brincadeira, mas infelizmente acontece. Né? Muitas vezes você está conversando com algum cristão, né? Ele fala: rapaz, você acredita? Eu fui fazer aquilo, mas foi a primeira vez que eu fui fazer errado e eu fui pego. Isso aqui é a aplicação de Hebreus 12. Exatamente por essa pessoa ser cristã e por Deus amá-la, nas poucas vezes que ela errar, que ela for errar de forma deliberada, Deus agirá para que ela seja restaurada, para que ela possa manter uma vida de santidade, para que ela possa voltar para os caminhos do Senhor e andar neles. Tá certo? O segundo texto está em Mateus 16, verso 19, é um texto bastante polêmico, mas que fala do poder das chaves. Esse texto ele tem algumas possíveis explicações, sendo que essas possíveis explicações, elas são, no fim das contas, o mesmo resultado. Então, aquele texto, daquilo que desligar na terra, terá sido desligado nos céus, aquilo que for ligado na terra, terá sido ligado nos céus. Duas das possíveis explicações aqueles pecados que a igreja perdoar, serão perdoados no céu, aqueles que a igreja retiver, serão retidos no céu. Ou, o outro entendimento possível é aquele que a pessoa que for excluída da igreja aqui na terra, é como se ela fosse excluída do céu. Na verdade, ela nunca entrou, ela nunca teve o nome escrito no livro da vida, se ela está dando todos os sinais de ser um joio, mas é que isso representa que a igreja é representada pela sua liderança e Jesus Cristo deu autoridade para essa liderança para perdoar ou não pecados. Ele deu autoridade para a liderança da igreja conduzir esse processo. E dentro desse texto tem aquele versículo que é muito mal utilizado, sempre utilizado fora de contexto, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Normalmente, esse texto é usado em reunião de oração fracassada. Então, apareceram 2 ou 3 pessoas, e aí abre a Bíblia e fala assim: onde tiver, mas aqui, Deus está conosco. Deus está se você estiver sozinho também. Tá certo? Não é isso que o texto está falando. O que o texto está falando é o seguinte: Jesus Cristo está dizendo: eu estou com a liderança da igreja quando ela toma uma decisão piedosa, bíblica, num processo de disciplina. O resultado dessa disciplina, eu, Jesus Cristo, estou chancelando a decisão. Então, se é excomunhão, eu, Jesus Cristo, estou de acordo com essa liderança, quando ela excomunga alguém de forma correta, piedosa, de maneira bíblica. Sempre quando eu falar aqui da aplicação da disciplina eclesiástica, eu estou falando do jeito certo. Tá? Eu não vou ficar explicando o jeito errado, estamos explicando aqui o jeito certo. Então, toda vez que um processo correto de disciplina eclesiástica é feito, Jesus Cristo está falando: eu estou com essa liderança. O outro texto que nós temos aí como base da disciplina eclesiástica é em Mateus 18, dos versos 15 a 20. Então está escrito assim na palavra do Senhor: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só.
Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Não precisou expor lá na frente. Você foi no 1 a 1, tá certo? Foi no individual, o que todo cristão maduro deve fazer. Pede sabedoria a Deus, fale com amor, mas confronte o pecado do seu irmão. Confronte. Você quer ganhá-lo. Você quer trazê-lo de novo para os caminhos do Senhor. Olha que bênção poder fazer parte dessa realidade. Então, quando você faz isso no 1 a 1 e o seu irmão te ouviu, ganhaste o teu irmão. Bênção pura. Então, verso 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize ou à igreja. Então, aqui, só para entender aqui. Primeira coisa, foi no individual. Não deu certo, então você vai chamar mais 2 ou 3 testemunhas, mais 2 ou 3 pessoas. Mas, na verdade, mais 1 ou 2, né? Então, você vai chamar e vai conversar novamente com ela. Expor em amor mais uma vez. Você vai orar por essa pessoa, vai pedir sabedoria no falar e tudo mais. Se ela ouvir, muitas vezes a pessoa precisa de um choque de realidade para entender o que ela está fazendo, porque o pecado tem esse poder cauterizador, né? Ele cega o nosso coração. Se a pessoa ouvir, ganhasse o irmão, excelente. Se não ouvir, aí é o passo seguinte. Olha só o que o texto fala. E se ele não atender, dize-o à igreja. Que é a igreja aqui na figura da sua liderança. Então aqui, por exemplo, na igreja presbiteriana, do Brasil, como que funciona? A gente não faz processo de disciplina eclesiástico fundamentado em fofoca. Não é diz que me diz. O presbiteriano ele é um pouco burocrático, ou muito. Então você vai ter que entrar com um documento, vai ter que ter testemunha, vai ter que assinar o seu nome, colocar o seu nome, provar o pecado que você está acusando o seu irmão. Porque a ideia não é estimular um legalismo que vai caçar pecado na vida das pessoas. A ideia não é estimular a fofoca. A ideia é estimular a santidade. Exatamente o oposto do pecado, né? Então, dize a igreja, na figura da sua liderança. Foi essa liderança que em Mateus 16 ganhou o poder das chaves. Tá certo? Lá na figura de Pedro, o líder dos apóstolos. Então, olha só. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que isso significa? Excomunga a pessoa. Se a pessoa é um pecador impenitente, e ela foi confrontada individualmente, ela foi confrontada por mais pessoas, e ela foi confrontada pela liderança da igreja, e ela não arreda o pé do pecado que ela está cometendo, ela não é crente. É assim que a igreja deve tratá-la. E Jesus Cristo está falando, e eu vou estar nisso aqui. E olha só, aí vai verso 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E eu falei errado, né? O texto que eu comentei do 2 ou 3 está aqui, ó. Em verdade também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Veja, o contexto é total de disciplina eclesiástica aqui. Então Jesus Cristo chancela, ele estabelece. Então, Deus lá no Antigo Testamento, as pessoas fazem alguma divisão, antigo e novo é diferente, é tudo igual, tá certo? Tudo salvação pela graça, tudo tranquilo. Então no Antigo Deus já fazia disciplina. No Novo, o Senhor Jesus Cristo estabelece a disciplina e a disciplina ela é chancelada pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versos de 3 a 5. Você pode se assustar com esse texto, hein? Então está escrito assim, ó, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, essa infâmia que Paulo está condenando, era um membro da igreja que estava tendo relações sexuais ilícitas com a sua madrasta, tá certo? É desse tipo de pecado que estamos falando no meio do povo de Deus aqui. Seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Veja, o que Paulo está falando aqui é o seguinte, entrega o corpo para o diabo para salvar a alma. A disciplina eclesiástica, ela avisa, em última instância, sempre, na verdade, a recuperação do ofensor. Nós queremos que o ofensor se volte para Cristo. E Paulo está falando, nem que a gente tenha que expulsá-lo da igreja, para que depois ele possa cair na real e voltar arrependido.
E a última referência bíblica que eu quero dar aqui está em 1 Timóteo, né? Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, o verso 22, somente a parte A. Né? Então, só para a gente entender, Paulo estava escrevendo a carta a Timóteo, um jovem pastor com grandes desafios na sua igreja, e Paulo dá a seguinte orientação: não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Então, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, quando eu não confronto o pecado, então, se a gente volta lá em 1 Coríntios, a igreja que estava em Corinto estava sendo cúmplice do pecado cometido. Porque eles simplesmente não confrontavam, eles conviviam como se nada tivesse acontecendo. Uma vez que eu faço isso, eu me torno cúmplice. Se você possui um amigo em pecado deliberado e você não está confrontando o seu amigo, você está sendo cúmplice desse pecado. O negócio é pesado. Nós, como cristãos, fazemos parte do mesmo corpo. Nós somos chamados a amar o nosso irmão, e isso, inclusive, interferindo em pecados deliberados que ele tem cometido. Né? Então, quando a gente olha para isso, nós não podemos nos tornar cúmplices do pecado de outra pessoa. Portanto, quando nós estamos convivendo com pessoas, quando nós convivemos com os nossos irmãos, nós devemos confrontá-la com o seu pecado. Se ela não se arrepende, aí a gente vai seguir no Mateus 18, até que ela possa ser reestabelecida. Né? Então, são aqui apenas alguns textos, nós teríamos mais textos, mas alguns textos para fundamentar o processo de disciplina eclesiástica. Que bênção, Léo. E você falando aí, eu estava pensando aqui, a igreja que não age, que não utiliza a disciplina eclesiástica, ela está realmente, deliberadamente, abraçando e aceitando o pecado e dentro da própria igreja, né? E isso é muito grave. Exatamente. Lógico, utilizando os princípios que você aplicou aqui, mas a gente tem que, né, Tainá? A igreja em si tem que levar isso em consideração mesmo. Mas, voltando aqui para o chat, muito obrigado, Wanda. Wanda está aqui com a gente sempre. Obrigado, Wanda. Wanda estava de manhã também hoje. Muito obrigado, Wanda, pela sua audiência. Você é uma bênção. A Leica Nóbrega, ela é minha cunhada. Ah, é? Exatamente. Geisla levantou uma coisa interessante. Vamos dar like aí para ajudar o canal. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva e também compartilha para o pessoal. E olha só que legal, né? A Gélia Rocha, ela falou, né? Esse assunto, a mensagem é forte, a mensagem do Senhor, e é mesmo. Quando a gente começa a compreender, né? O Léo levantou várias questões aqui, vários momentos falando da forma como nós usamos muitos versículos de forma errada, às vezes, né? E como a gente usa versículos pela metade, muitas vezes, o conhecimento, e isso se dá ao quê? Um conhecimento, às vezes, limitado, né? Um conhecimento, às vezes, tendencioso, né? Quando a gente quer trazer aquela mensagem de conforto para nós, quando nós olhamos a Bíblia, buscando ela como um conforto para nós e tentando enxergar a gente dentro da Bíblia e não enxergando a verdadeira mensagem da Bíblia, né? A gente tem essa tendência a trazer isso um pouquinho, né, Léo? O mestre Arival fala que cada um faz a teologia que mais lhe agrada. Exatamente. Então você pode, né, pegar a Bíblia, espancar a Bíblia, distorcer a Bíblia e tirar aquilo que você quiser dela. Mas o que nós buscamos é extrair a verdade. Sim. O que nós buscamos é extrair aquilo que Deus revelou, né, através dos autores. Né? Então, só para complementar aqui, perfeito. A gente não pode também esquecer que é muito importante que a gente entenda corretamente o que é a igreja. Né? Então faz a propaganda, né? Tem um programa direto ao ponto sobre a teologia da igreja, né? Assista lá. Mas quando eu entendo que a igreja é a noiva de Cristo, coloque a mão na sua consciência, tá certo? Qualquer coisa que você faz contra a igreja. Então, se você faz fofoca dentro da igreja, você está pecando contra a noiva de Cristo. E aí quem vai defender a noiva é o próprio Cristo. É o Deus Todo-Poderoso. Né? Tem um amigo meu que fala que com ele você não pode mexer, porque com ele você não dá conta. Né? Então a gente precisa ter isso muito claro. Se eu entendo que a igreja é a noiva de Cristo, a gente tem que lutar pela pureza dela. A gente tem que lutar pela compreensão correta das Escrituras. E aí a gente vai lutar pelo correto exercício da disciplina eclesiástica. Né? Tem
um amigo meu, seminarista também, o Rafa, vocês conhecem, né? Já esteve aqui no Manhã IPP esses dias, e ele contando uma experiência numa congregação que ele está trabalhando, uma pessoa falou assim, Rafa, eu quero me tornar membro aqui para vocês me disciplinarem, porque eu estou vivendo em pecado deliberado. Nossa. Então, quando a pessoa entende o que está acontecendo, olha só, a própria pessoa está pedindo. Talvez já seja um sinal de que ela não precise, né? Mas ela precisava arrumar a situação dela, arrumando a situação, se arrependendo do pecado e tudo mais, né? Mas é importante isso. A disciplina eclesiástica, como qualquer disciplina, às vezes dói. Sim. Dói porque nós temos um coração orgulhoso. Teu coração é cheio de orgulho, né? Igual o meu, né? Cheio de orgulho. Então, quando o nosso orgulho é ferido, isso machuca. Mas se você for lá e ler Hebreus 12, vai falar assim, ó, no final no começo produz dor, mas no final é alegria, porque está conformando a imagem de Cristo no nosso ser. Então, comece a ficar com essas realidades aí na sua mente, hein? Ai, que lindo. Tô aqui já me emocionando, Léo. Com a Tainá não é tão difícil. Mas é muito bonito mesmo. E essa questão do orgulho, né? Já foi até citado aqui como dica, né? Do orgulho à humildade. Eu lembro que quando me indicaram esse livro, né? Eu pensei, uai, por quê, né? Quando eu comecei Achei que era a mineiro, ler... Uai, um mineirinho aí. E aí, quando eu comecei a ler... Nossa, eu chorava, assim, em alguns momentos eu parava, respirava, eu olhava e falava, gente, porque o pecado, ele segue a gente. Então eu falava assim, quem mais, né, porque vem a vergonha, né, quando você começa a perceber, e aí você pensa assim, quantos ao meu lado viram essas minhas atitudes, me ouviram falar determinada frase. E deixou passar. Não me deu um toque, né? E aí, quando eu ganhei de presente esse livro, eu até olhei pra pessoa e falei, obrigada pelo presente, foi assim, foi incrível mesmo, porque... Mas foi só depois, né? No começo você não queria agradecer o presente, né? No começo a gente fica assim, mas por quê? Será que eu precisava desse livro, né? E aí você começa a ler, e aí você já quer presentear pra alguém, você já quer repassar, falar, ó, lê esse livro, né? Lê esse livro. Não que eu queira julgar, mas é porque todos nós, né? Não, mas essa ideia do julgamento, isso é outra coisa que está em voga no nosso tempo, né? É uma má compreensão também. De uma certa forma, nós devemos julgar. Né? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala que nós julgaremos todas as coisas. Se nós julgaremos todas as coisas, nós também temos que julgar os nossos irmãos aqui. Mas da maneira correta, a partir do princípio bíblico, considerando que a medida com que você está julgando será aplicada na sua própria vida. Né? Então é importante a gente ter essas ideias, porque senão você vai sempre achar que teu irmão está fazendo um pecado, se você for confrontar, não, mas eu estou julgando, eu não posso. Não só pode, como deve. Ah, mas eu tenho pecado na minha vida, então também trabalha na sua, para que você possa ser um instrumento na vida dele. Né? Em relação a ego, né, a orgulho, então a sugestão de um livreto do Tim Keller, Egos Transformados. Livreto, numa sentada você lê, mas é muito, muito legal. Ele é muito prático também, voltado para essa área aí. Muito bom, vou dar continuidade na leitura, então. E respondendo aqui a pergunta, o livro que eu falei, ele também é um livro pequenininho, é Do Orgulho à Humildade. Até o Samuel já escreveu aqui, então fica aí, já anota e já salva essa segunda sugestão também do Leonardo. E aí vem uma perguntinha para a gente dar continuidade no nosso tema, Léo, e é assim, quais os benefícios da disciplina para a saúde da igreja? Basicamente, quem acompanhou do início e nós que estamos aqui, nós já sabemos, já é visível, né? Mas eu acho assim, para a gente chegar no próximo, ao final do programa, para a gente amarrar bem o tema, para não ficar nenhuma dúvida, fala pra gente, Léo, quais os benefícios? Quase um resumão, né? Quase um resumão. Na verdade, a gente tem que entender que várias esferas são afetadas pela realidade do pecado. E quando a disciplina eclesiástica ela é exercida de maneira correta na vida da igreja, ela, em primeiro lugar, ela afeta a vida do ofensor, ou seja, aquele pecador deliberado e impenitente. No primeiro momento, é na vida dele que ela vai agir. Ela vai agir de que forma? Tentando trazê-lo para os caminhos do Senhor. A ideia é de resgate, é colocar na consciência dele, né, tá no coração, na consciência dele, essa ideia de que ele está vivendo em um pecado, que ele está desonrando o nome de Cristo e que ele não deveria fazer isso. Então, tem a ideia de trazer o ofensor para o caminho. Existe uma ideia de fazer justiça para o ofendido. Então, a gente sabe que no cristianismo,
você não fica, Deus te perdoa dos pecados, mas você que não fique isento das consequências do pecado. Basta olhar a vida de Davi, certo? Então, olha a vida de Davi, você vai ver que Deus perdoou tranquilamente os pecados dele. Mas todas as consequências ficaram, tá certo? Então, você pega ali, tem uma questão de fazer justiça para o ofendido. Então, eu vou de esfera individual. Existe uma ideia da esfera coletiva da igreja. Se nós estamos, então, trabalhando pela manutenção da pureza da igreja, é importante que o fermento do pecado seja removido do meio da igreja. E o exercício correto da disciplina eclesiástica é uma dessas formas, tá certo? Então, de que maneira isso vai servir? Uma vez que o processo, vamos pensar o processo de disciplina, que chegou lá no ápice, lá no final, no ápice não, né? Lá no final do processo, na última consequência, que é a pessoa ser disciplinada publicamente. A pessoa pode ser disciplinada de forma privada e de forma pública. Isso vai variar do tipo de pecado, isso aí é um assunto por outra hora, né? Mas vamos pensar aqui na questão da disciplina pública, né? Os casos mais comuns, por exemplo, de adultério. Então, a pessoa é publicamente lá disciplinada. Ela serve, primeiro, para remover o pecado, o fermento do pecado, e o fermento do pecado ele contagia as pessoas. Uma vez que as pessoas virem que o pecado foi punido, as pessoas que viram serão desestimuladas a fazer aquela prática. Então, tem um professor meu do seminário, né, que fala assim, olha, quando acontece um caso de disciplina pública na minha igreja, eu tenho de 3 a 4 meses de paz, porque aquele pecado o pessoal vai ficar esperto. Né? A gente não deveria ter esse tipo de postura, mas deveria ser o natural, a gente sempre se preocupar com o pecado. Né? Então, você tem a ideia da remoção do fermento da igreja. E a terceira esfera, a ideia de testemunho para o mundo. Né? Então, pensa, se a igreja aceita qualquer prática no meio dela e ela nada faz, os de fora olharão e falarão, que igreja é essa que faz a mesma coisa que eu faço? Eu não preciso estar naquele meio. Né? Então, nós precisamos entender que a igreja foi chamada por Cristo. Uma das principais marcas, né, características da igreja, é ser diferente. Se você está numa igreja que o discurso dela, nós somos parecidos, nós não somos tão diferentes do mundo, pula fora. Sai correndo. Do jeito que você estiver entrando, já dá a ré e põe no Waze em outro lugar e procura. Tá certo? Uma das marcas distintivas da igreja é a sua diferença. Leia a história bíblica e fala, e eu quero que você me mostre em algum momento que a igreja foi chamada para ser igual. A igreja foi chamada para ser diferente e sempre será perseguida pela sua diferença. Exato. Tá certo? A gente está vivendo no nosso tempo, começando a viver algum tipo de perseguição. A perseguição sempre existiu. Estava estudando Atos 14 hoje, Paulo sendo ameaçado e tomando umas pedradas lá. Né? Então, a perseguição sempre existiu. Por quê? Porque nós somos diferentes. Tá certo? Nós cremos num Deus único, absoluto, que sabe o que é certo e o que é errado, que definiu o que tem que ser feito e o que tem que deixar de ser feito. Nós precisamos entender isso aí. E aí, quando a igreja exerce a disciplina eclesiástica, isso é o quê? Um bom testemunho para o mundo. Porque assim, peraí, eles são meio retrógrados, mas lá não aceita qualquer coisa, não. É isso mesmo, a gente não aceita qualquer coisa. Né? Então, ao mesmo tempo que nós damos esse bom testemunho, a confissão de fé fala de vindicar a honra de Cristo. Né? Então, nós estamos honrando a Jesus Cristo diante do mundo, quando nós prezamos pela sua palavra, quando nós prezamos pela santidade, nós então falamos para os de fora, aqui nós somos diferentes, e não pelo nosso mérito, mas pela ação do Espírito Santo, pela obra redentora de Cristo que foi aplicado ao meu coração, ao seu coração, ao coração dos meus amigos aqui da bancada, né? Então, pelo menos eu acredito nisso, né? Acredito que eles são todos salvos, né? Então, quando a gente olha para essa realidade, a gente testemunha então para o mundo. Aqui nós não aceitamos qualquer coisa, porque nós vivemos para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, de uma forma resumida, o benefício para a igreja é esse. Ela recupera o pecador, ela busca manter a manutenção da pureza da igreja, arrancando o fermento do pecado, inibindo que outras pessoas cometam esse mesmo erro. Nós damos testemunho para o mundo, né? Vindicamos a honra de Cristo, e tudo isso contribuirá na evangelização. Tudo isso contribuirá para o crescimento do reino, porque não achem que a igreja cresce por conta da sua igualdade. Ela dá uma falsa noção de crescimento no início, mas logo se dissipa.
é na diferença, é na fidelidade que a igreja cresce. E ela cresce porque Cristo vai acrescentando, né? Ela é igual lá em Atos, né? Diariamente Deus vai acrescentando a vidas salvas no meio da igreja fiel, né? Então, seria de forma aí, para fechar o resumão, seriam esses os benefícios, né, da aplicação da disciplina eclesiástica para a vida da igreja. Muito bom mesmo. Que bênção, que bênção. Aqui, Léo, tem duas perguntas, uma é mais um questionamento, né? Só se souber responder. Hein? A Maria Dulce falou sobre a questão de acompanhamento, né? E aí, Maria Dulce, já para deixar a senhora de forma clara isso, a disciplina, a gente também leva em consideração o acompanhamento com o disciplinado, né? Então, vai ter sim um acompanhamento com essa pessoa vai ser acompanhada, vai ser tratada junto com a liderança. Então, não se preocupe com relação a isso. Pô, Samuel, só para complementar aqui, né? Dentro da igreja presbiteriana, dentro do exercício da disciplina, primeiro que monta tribunal, é um negócio, o ofensor tem o direito de se defender para falar se não foi pecado. É um negócio bem estruturado. Mas se o processo foi feito de uma forma correta, bíblica, o conselho designará pelo menos um presbítero, ou dependendo de uma comissão dentro do conselho, para acompanhar essa pessoa, né, o ofensor, para que ele seja reestabelecido, para orar com ele, para fazer um acompanhamento frequente de como tem ido essa área na vida da pessoa. Né? Então, o processo de disciplina eclesiástica bem feito, né, quando eu falo bem feito, é feito da forma bíblica, ele, consequentemente, terá o acompanhamento do ofensor. Né? O pecador não será largado às traças, porque a ideia não é afastá-lo, é trazê-lo aos pés do Redentor. Exatamente, e ela levanta realmente essa questão, né? Porque ela já viu algumas igrejas e algumas pessoas sendo abandonadas mesmo para a igreja. E disciplina não é isso, né? Disciplina é, de fato, levar a pessoa a mais próxima de Cristo e ser mais parecida com ele. E o outro é o Felipe. Felipe, o seminarista Léo já respondeu a sua pergunta, né? Que ele fala sobre se houver arrependimento genuíno e o pecado não foi público, for deixado, mesmo assim deverá passar pela disciplina pública. Ele já falou, né? Vai depender do caso, vai depender do pecado, vai depender... O crente precisa... Né? E aqui eu vou falar em nome da igreja presbiteriana. Né? Então, dentro da confissão de fé, código de disciplina. Né? Então, tem um código de disciplina, tem as coisas, tudo com base bíblica, essas coisas interessantes, né? Mas o que é importante a gente considerar? Existem coisas que são circunstanciais. Então, existem agravantes do pecado, existem atenuantes. Então, uma pessoa que é nova na fé, humanamente falando, é menos grave ela cometer determinados tipos de pecado que um seminarista, por exemplo, no meu caso. Né? É diferente. Eu tenho mais jornada, eu tenho mais tempo de fé, eu tenho mais conhecimento bíblico. Né? Então, existem diferenças que têm que ser levadas em consideração. Vai levar em consideração, apesar de algumas pessoas acharem que não existe pecadão e pecadinho, existe. Todos ofendem a Deus, tá certo? Não é que ofende e tal. Todos os pecados ofendem a Deus. Mas existem, a partir da perspectiva humana, pecados que têm consequências piores e consequências... menos nocivas. Né? Eu ia falar melhores, não tem consequência melhor de pecado, né? Mas mais ou menos graves, né? Consequências mais ou menos graves. Então, por exemplo, Jesus Cristo coloca lá na ideia da cobiça, ele vai falar do adultério, fala, adulterar não é só consumar o fato. Quando você olha e deseja, você já adulterou no seu coração. Pergunta para o seu cônjuge se ele vai considerar no mesmo nível o adultério só que você só imaginou e o adultério que é consumado. Com certeza, não vai considerar no mesmo grau. Não vai considerar. Então, a gente vê que existem consequências mais graves e menos graves. Né? Então, tudo isso será pesado. Né? Então, o tipo de pecado, enfim, e aí vai muito da sabedoria do conselho nesse processo. Muito bom, muito bom. Léo, obrigada mais uma vez, né, por estar com a gente aqui, né? Nós vamos passando por alguns programas, né? Mas obrigada por estar pela primeira vez aqui com a gente no Teologia Descomplicada. O prazer foi meu, não sei se eu compliquei ou descompliquei. Eu espero que Deus tenha te abençoado e que você possa, né, exigir isso na sua igreja, né, que você possa ver os benefícios. Se você ficou em dúvida, estude mais, pesquise mais. Né, tem um livro aí, um livreto
do Augusto Nicodemos, né, Mantendo a Igreja Pura, né, vale a pena dar uma lida, é um livro de fácil leitura e muito esclarecedor acerca da disciplina eclesiástica, né? Então, comece a pensar sobre esse fato, né, comece a ver isso como que tem sido tratado na sua igreja, converse com o seu pastor acerca dessa realidade e comece a olhar para a sua vida, a vida dos seus irmãos, né, para que a gente possa ser cada vez mais santos, né? Eu acho que essa é a nossa grande batalha da vida aí. Exatamente. Que legal. Gente, muito obrigado. Os livros que foram citados aqui foi Do Orgulho à Humildade, Egos Transformados, que é o nome do outro livreto, e como é o nome do outro, Léo? Mantendo a Igreja Pura, do Augusto Nicodemos. Mantendo a Igreja Pura. A gente vai colocar na descrição desse vídeo, tá bom? Gente, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa. É uma pena, mas foi muito bom. Muito obrigado, Léo, pelos esclarecimentos sobre o tema. Realmente deve ser levado em consideração. Hoje, segunda-feira, hoje temos nosso Conexão com Deus. Com quem? Com Paulo Júnior, né? Com o nosso reverendo Paulo Júnior. Exatamente. E ele vai falar sobre tempo de pregar o Evangelho. Então, contamos com sua presença hoje, vai ser transmitido também ao vivo e também vai ser aberto aqui o culto presencial, mas infelizmente as vagas já se esgotaram. Mas acompanhe a transmissão pelas 20 horas. Exatamente. Né? Aqui nesse mesmo canal. Já aproveita e compartilhe para que mais pessoas possam também estar aqui nos acompanhando e podendo receber a palavra de Deus. E eu vou dar notícia, né? Hoje, gente, é o meu último dia aqui no Teologia Descomplicada. Não sei se quem está acompanhando já percebeu que eu estou saindo aos pouquinhos de alguns programas. Tô na equipe de reportagem, então vou me dedicar ali ao Fique Ligado, vou me dedicar aos outros trabalhos também aqui da igreja, da comunicação. E pode ser que venham novidades por aí, né? Essa TV é uma TV missionária, então é cheia de novidades, sempre tem algo novo acontecendo. Mas eu amei passar por todos os programas, amei estar do seu ladinho, Samuel. É desafiador. Nossa. Porque eu vou ficar num lugar de uma gentleman, de uma mulher incrível aí, apresentadora. Mas que Deus continue abençoando sua vida, Tainá, e que continue te usando aqui na TV, que está sendo muito, muito bênção, uma bênção muito grande para a gente aqui, tá bom? E é isso. Vocês estão bem acompanhados. Samuel Lopes, teólogo, com muito conhecimento, é ele que sempre cuidou com muito carinho aqui das pautas de todos os programas. Então, é isso. Samuel, que Deus continue também te abençoando muito aqui nessa caminhada. E eu agradeço muito a sua vida, que está com a gente também, nos acompanhando. E nós ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Deus abençoe a sua vida e ótima semana. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau.